Boa noite, irmãos. Graça e paz. Você já deu um abraço no seu irmão? Vamos ficar em pé, dá um abraço no seu irmão. Agora é oficial, tá? Agora é oficial. Dá um abraço no seu irmão, aquele que está do teu lado. O visitante, você diz: "Ô prazer, Deus te abençoe", tá bom? Ninguém pode sair daqui sem ser abraçado. Ninguém pode sair daqui sem ser abraçado. Deus abençoe os irmãos. Que bom, né? Que bom a gente poder compartilhar com os irmãos, abraçar os irmãos aí e conhecer. Às vezes você está do lado e não sabe quem é, então você se apresenta. Às vezes é tão íntimo, está perto de você, enfim, mora pertinho de você, né? E às vezes você não tem o privilégio de poder desfrutar dessa questão da comunhão, do envolvimento. É complicado, né? A nossa cidade é uma cidade bem impessoal, né? Bem impessoal. Você mora no edifício, às vezes muitos anos, e não sabe quem é o vizinho. E pior, nem tem interesse para saber, né? E às vezes, nossa, você mora perto de mim, 15 anos, você é meu vizinho, e a gente se tromba aí, né? Complicado, não é isso, né? Quer dizer, saudade de se envolver aí, essa questão da megalópole, dos paulistanos desconfiados, né? Diz que mineiro é desconfiado, não é essa. Paulistano, muito mais que mineiro. Tá certo que mineiro é complicado, né? Diz que mineiro vai no banco, tira o dinheiro, conta e devolve de novo para ver se está certo. Mineiro, né? Agora o paulistano, em função da violência, da impessoalidade, é complicado, né, irmãos? Você fala bom dia, a pessoa já diz: por quê? Qual é a motivação dele? Verdade ou não é, irmãos? Que coisa, muito estranho. E na igreja a gente tem que ser diferente, né? Então, você não conhece, se apresenta. Eu acho que todo mundo foi vacinado aqui. Pode ser que o irmão tenha cara de pitbull como eu, você está entendendo? Mas ele já foi vacinado. Então, o mínimo que pode fazer é não dizer nada, né? Mas vale a pena correr o risco. Às vezes você cria relacionamento aí para a vida inteira, a partir de uma iniciativa tão simples, né? De cumprimentar o irmão, enfim. Abra sua Bíblia em Zacarias capítulo 8, vamos ler os versos de 13 a 23. Zacarias 8, de 13 a 23. E há de acontecer, ó casa de Judá, ó casa de Israel, que assim como fostes maldição entre as nações, assim vos salvarei e sereis bênção. Não temais, e sejam fortes as vossas mãos, porque assim diz o Senhor dos Exércitos: como pensei em fazer-vos mal, quando vossos pais me provocaram à ira, diz o Senhor dos Exércitos, e não me arrependi. Assim pensei de novo em fazer bem a Jerusalém e à casa de Judá nesses dias. Não temais, eis as coisas que deveis fazer. Falai a verdade, cada um com o seu próximo, executai juízo nas vossas portas, segundo a verdade em favor da paz. E nenhum de vós pense mal no seu coração contra o seu próximo, nem ame o juramento falso, porque todas essas coisas eu aborreço, diz o Senhor. A palavra do Senhor dos Exércitos veio a mim, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, o jejum do 4º mês, e do 5º, e do 7º, e do 10º, serão para a casa de Judá regozijo, alegria, festividades solenes. Amai, pois, a verdade e a paz. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Ainda sucederá que virão povos e habitantes de muitas cidades, e os habitantes de uma cidade irão à outra dizendo: vamos depressa suplicar o favor do Senhor e buscar ao Senhor dos Exércitos.
eu também irei. Virão muitos povos e poderosas nações buscar em Jerusalém ao Senhor dos Exércitos e suplicar o favor do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: naquele dia sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas das nações, pegarão sim na orla da veste de um judeu e lhe dirão: iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. Amém, amados? Zacarias significa o Senhor lembra. E eu quero lembrar a vocês o que o Senhor diz na palavra de Deus, esse Deus que não se esquece da gente. O Senhor lembra. Então o texto aqui é uma lembrança, porque eu já preguei várias vezes esse texto aqui. Várias vezes, né? Alguns recordam, mas como nós somos corintianos, a gente tem uma memória curta, esquece, então você pode pregar que, nossa, que bênção, nunca ouvi, né? E já faz tempo que a gente tem pregado essa palavra aqui, mas é uma palavra que a gente sempre tem que estar ouvindo, e lembrando, porque Zacarias é o Senhor lembra. Olha para o teu irmão e diga: você não sabia que Zacarias significa o Senhor lembra? O Senhor lembra. O Senhor lembra. E aqui, amados, eu queria dar um tema aqui a essa meditação. A arte de transformar maldição em bênção. Deus é o único artista que consegue fazer isso. Nós conhecemos muitos artistas, alguns, Michelangelo, né? Rembrandt, e outros aí, Picasso, né? Tal, que para mim não quer dizer nada, eu não conheço arte, para mim eu acho feio toda a vida, mas outros eu acho bonito. Rembrandt, Rafael, Michelangelo, né? Já disse que é legal, você pode me criticar porque eu sou leigo, eu não conheço arte, conheço muito pouco, mas você pega lá os quadros de Picasso, a orelha para um lado, cabeça para o outro, etc. Parece às vezes o pessoal do louvor aqui de vez em quando, que a bateria vai para um lado, a guitarra vai para o outro vai para o outro, etc. e tal. Estou falando de hoje não, tá? Hoje não. Mas de vez em quando acontece, parece um quadro de Picasso, a bateria vai para lá, a guitarra vai para o outro lado, a voz para o outro, e etc, etc, etc. Enfim, conhecemos essa arte humana, não só pinturas, mas esculturas, poesia, etc e tal, mas nada se compara a Deus. Ele é o único artista que pode pegar uma maldição e transformar em bênção. Amém ou não? E eu quero falar sobre essa arte de transformar maldição em bênção. E olha, nós somos participantes disso. Nós somos coadjuvantes. Ele é o ator principal, mas nós temos uma participação. Não é? Nós temos uma participação, ainda que na dependência dele, mas nós temos uma participação. E o texto mostra isso de maneira muito clara. O texto diz aqui, olha o papel de Deus. E é Ele quem pronuncia essa palavra que é poderosa e é fiel. E há de acontecer, isso é, vai acontecer. O quê? Eu vou transformar vocês, ou você, em bênção. É só Ele que pode fazer isso. Vai acontecer, essa palavra fiel e poderosa. Você será bênção. Essa palavra era o judeu, porque era zombado, porque de fato havia muitos problemas que eles enfrentaram, estiveram no cativeiro por desobediência, agora estão retornando para a sua nação, e era objeto de zombaria, de gozação, e Deus diz: olha, vocês foram maldição, mas eu vou transformar, e vocês vão ser bênção. É só Deus que pode fazer isso, transformar maldição em bênção. E essa palavra ela é poderosa, porque só Ele pode fazer isso. E como isso acontece? Primeiro é o próprio Deus que faz essa avaliação, diz que você era maldição. É Deus quem avalia. Não é homens, não são os homens, não tem essa questão de homem avaliar sociologicamente, antropologicamente, economicamente, socialmente. É Deus quem diz: vocês eram maldição. A avaliação é dele. E depois ele diz, ele pronuncia o futuro, mas vocês serão bênção.
Entre o passado e o futuro, é só Deus que pode mudar o éreis para o sereis. Jesus disse para Pedro: você era Cefas, mas você vai ser Pedro. Entende bem? Ele é o único que pode fazer isso. Ele é o único que pode transformar maldição em bênção. Agora, olha aí o que o texto diz. Você era, eu vou salvar, e aí você será bênção. Entre o passado de maldição e o futuro de bênção, existe uma palavra: salvação. Você só pode ser bênção se você for salvo. Se você aceitar essa graça maravilhosa de receber Jesus como seu Senhor e Salvador, aí você vai ser bênção. Enquanto você não toma essa posição de recebê-lo como Senhor, você não é bênção. Você não tem condição de ser bênção. Você não tem essa habilidade de ser bênção. Não tem como. Somos pecadores. Somos dados a nossa inclinação ao pecado. Nós amamos o pecado, temos prazer no pecado. Quando você ouve falas assim: o homem está sedento, ele nada, que sedento coisa nenhuma, ele tem prazer no pecado. Eu era assim, eu tinha prazer no pecado. Minha alegria é ir para as baladas da vida, sair de casa sexta-feira, voltava domingo à noite, arrebentado. Meu prazer era esse, até o dia que eu compreendi a respeito de Jesus. Aí eu vi a tolice que era a minha vida, mas eu tinha prazer no pecado, era um escravo satisfeito. Sua ideia, por exemplo, dizer: nossa, o homem está clamando nada, o homem tem prazer no pecado. É Deus quem diz: você é maldição, ou era maldição. Só é possível ser bênção a partir do encontro com o Salvador. E salvação, primeira verdade a respeito de salvação, lá em Mateus 1:21, diz que Jesus salvará seu povo do pecado deles. Salvação, primeiramente, é libertação do poder do pecado. Salvação começa com libertação, com transformação. Você era, mas você não é mais escravo. Se você tem Jesus no seu coração, você é escravo porque você quer. E aí é loucura, e aí é insensatez, aí é tolice de ser escravo por opção. Jesus te libertou, amado. Olha para o teu irmão e diga: se você foi liberto, meu querido, você foi liberto, conhecereis e a verdade vos libertará. Ser escravo por opção, que tolice, porque o sangue de Jesus é maior do que qualquer pecado. Amém ou não? Ele é maior do que qualquer pecado. Não há nenhum pecado do inferno, do diabo, de ossos que for, que possa escravizar um homem que tem Jesus como Senhor e Salvador, que foi lavado pelo sangue de Jesus. Não há ninguém, inferno nenhum. Entende bem? Se você é escravo é porque você quer. Não aceita isso. Declara guerra para isso. Se você entrou em vícios como pornografia, que está aí com facilidade no celular, se você é escravo disso, luta contra isso na dependência do Espírito. Deus te liberta. Você é liberto, você não é mais escravo. Conhece aquela história, né? Eu acho que os irmãos conhecem, daquele camarada que no passado foi um cangaceiro. Ele fazia parte do grupo do Lampião. E esse povo matou muita gente. Esse povo aí no Nordeste lá, a coisa foi feia. E esse camarada cangaceiro, ele se converteu. Deus mudou a vida dele. E de fato, ele testemunhava dizendo: Jesus mudou a minha vida, eu fui liberto, eu tenho certeza que vou para o céu. E um dia um repórter entrevistando ele perguntou: escuta, você disse que vai para o céu? Sim, eu tenho certeza. Era ele. Você era cangaceiro, não era? Era.
quantas pessoas você matou? Falei, eu nem sei. Eu sei que teve um entreveiro uma vez lá que morreram 300. Eu estava no meio, não sei quantos matei. Mas você não acha que isso é muita ousadia da sua parte? Você matou tanta gente, deixou mulheres viúvas, filhos órfãos, e você disse que vai para o céu? Como? Aí ele, chorando, disse, porque o sangue de Cristo é maior do que qualquer pecado. Entende bem, irmão? Se você tem Jesus, não aceite ser escravo de pecado algum. Salvação é libertação do poder do pecado aqui, e lá na glória é da presença do pecado. Aqui é do poder, e lá é da presença, porque na glória não haverá pecado, não é? Lá haverá só santidade, pureza, tudo que é de belo, tudo que a gente nem tem como imaginar, a gente fica pensando, mas a coisa é celestial, é linda, nós podemos até, e aí a gente tem habilidade, para inferno a gente faz, inferno é com a gente mesmo, mas céu é a coisa mais complicada. Para coisa ruim a gente, lá na década de 80 teve um filme chamado Inferno em Chamas. Você assistiu esse filme? Não? Alguns tiveram a coragem de assistir? Horroroso, né? Nossa, feio demais. E na época era joia, né? Mas hoje você olha, nossa, trem feio, né? Mulher de laque, aqueles cabelões esquisitos. Nossa, e aqui, não lá no inferno, mas aqui, né? Até aqui já era feio. Mas ninguém fez sobre o céu. Por quê, irmãos? Porque mal a gente consegue, coisa ruim a gente tem uma habilidade que é uma beleza, verdade ou não é, corintiano? Coisa ruim é com a gente mesmo. Agora, coisa boa, aí a coisa passa além das nossas limitações, da nossa capacidade. Lá será a vitória, a libertação da presença do pecado. Aqui é do poder do pecado. Você já evangelizou alguém? Com certeza nas suas falas você deve ter dito, olha, e conhecereis a verdade vos libertará. Verdade ou não é? Muito bem, mas isso funciona na sua vida? Tem que funcionar, irmão. A autoridade vem se você vive. Senão a palavra não funciona. Como é que você vai falar alguma coisa que não funciona em você? E é verdade. Ele nos liberta do poder do pecado, Ele nos liberta na vitória sobre o diabo, sobre o mundo. Nada, absolutamente nada, pode impedir um homem de Deus de caminhar em liberdade, a não ser a tolice do coração dele de ser enganado pelas posturas incrédulas e não crer na palavra, ainda que cite, cante, etc. e tal, mas nem sempre de fato se apropria dessa palavra. O texto diz, eu vos salvarei e sereis bênção. Eu vou te salvar. E se você for salvo, você é bênção. A pergunta é, se você não está sendo bênção, a pergunta é, você é salvo? Você de fato é salvo? Você teve um encontro salvador com Jesus? Você teve um encontro que mudou a sua vida? Ora, amados, se nós nos encontramos com mortais, a gente fica todo envaidecido, parece que o encontro com aquela pessoa nos tornou diferente do antes do encontro, verdade ou não é? Você encontra um artista, aí você se sente tão envaidecido, encontra um músico, ou um jogador de futebol, etc., você tira a foto, nossa, parece que sua vida mudou a partir daquele encontro. Se encontra com gente, modifica o nosso comportamento. Você imagina o encontro com o Senhor do Senhor, Rei dos Reis. Como é que alguém tem encontro com Jesus e não muda de vida? Como é que alguém que tem encontro com o Salvador e não muda de vida? Alguma coisa está errada, irmãos. Você foi salvo para ser bênção. Amém ou não? Se você, diga hoje, eu vou caminhar nessa bênção. Se Deus diz, não me importa o que o outro diga, importa o que Deus diz. Alguém pode dizer para você, você não é bênção, mas se Deus diz que você é bênção, você é. Não aceite a palavra do outro, a não ser que você tenha dado mau testemunho, aí complica. Você deu autorização, autoridade para alguém te acusar legitimamente, ainda que a acusação não valha nada.
mas é sua responsabilidade manter uma postura. Você é bênção. Se o Senhor te salvou, você é bênção. É para ser bênção mesmo. É para ser bênção mesmo. Agora o texto continua dizendo o seguinte, olha aí. Qual é o papel? Verso 16, olha na sua Bíblia aí. Eis as coisas que deveis fazer. Notem, Deus não falha no papel dele. Agora Deus diz, olha como você tem que andar. Você que é salvo, a tua postura ética tem que ser diferente. O teu comportamento tem que ser diferente. Se você é salvo, você tem que viver como gente salva. Se você é salvo, você é liberto. Se você é salvo, o teu comportamento é diferente. Se você comporta-se como todo mundo, alguma coisa está errada. Salvação, esse encontro com o Senhor muda a nossa vida. Eis as coisas que deveis fazer. Primeira coisa, coopere com Deus confiando nele. Olha o que diz o texto. Não temas, confie em mim. Não fique com medo, tenham coragem, como diz a Bíblia, linguagem de hoje. Lute na dependência dele, sejam fortes as suas mãos. Não tema, confie em mim. Coopere com o Senhor confiando na dependência dele. Confie nele. Ele diz, é isso daí. A gente tem que, isso é uma regra hermenêutica, né? Aprendi isso com um pastor, não lembro quem foi, não sei se foi Tony Campolo, enfim, mas é bem interessante. A regrinha é, quando é um mandamento, o que eu tenho que fazer, tenho que ir obedecer. Quando é mandamento, eu tenho que fazer o quê? Quando é promessa, eu tenho que crer. Quando é promessa, eu tenho que... E quando é fato, eu tenho que viver. Aqui não está dizendo que nem é promessa, nem é mandamento, é fato. Você vai ser bênção. Entende bem? Isso é fato. E se Deus diz que eu sou bênção, eu sou. E vou viver. Qual é a minha parte? Confiar no Senhor. Qual é a minha parte? Como eu coopero? Obedecendo. Eis as coisas que deveis fazer. Obediência. Deus mandou, obedeça. A bênção está na obediência. Na desobediência não existe bênção alguma. É na obediência. A Bíblia inclusive diz que você é filho da obediência. Isso é um hebraísmo que significa você é filho que tem uma característica marcante: obediência. Outrora, Efésios capítulo 2, diz que você era filho da desobediência. Você tinha prazer em desobedecer. Jesus mudou o teu coração, a sua vida, o seu prazer está em obedecer. Entende? Você tem que fazer isso, obedecer. Coopere com Deus, velho. Você vai ser bem se você obedecer. Não existe vitória na desobediência. Olha para o teu irmão e diga, não existe vitória na desobediência não, irmão. Nenhuma. Pode ser para o ímpio, para você não. Se você é salvo, não existe bênção na desobediência. Aliás, só existe uma palavra para o desobediente: morte. Só. Agora, na obediência está a nossa vitória. Amém ou não? Se Deus fala, obedeça. Ainda que seja a contramão, e geralmente é assim mesmo. Tá? Não pense que a obediência, você vai ter muita gente do teu lado dizendo, vai firme, estou torcendo por você. Não, às vezes é solitária. Deus te chama, é você. Lembram? Deus chamou Jonas. Jonas significa pomba. E Jonas voou para longe da vontade de Deus. Era para pregar aos inimigos, lá em Nínive. Em vez de ir para os inimigos, ele foi para Tarsis. Tarsis era a cidade do prazer, da alegria. Aqui era o conflito. Irmãos, livro de Jonas, qual é a maior mensagem do livro de Jonas? É como Deus se preocupa com a gente. Tanta gente para Deus chamar,
Deus vai chamar justamente o cara que odiava os inimigos para pregar para os inimigos. Porque a mensagem de Jonas é Deus tratando com o profeta. Ainda que há um avivamento lá na Síria, né? Você pega o texto lá, provavelmente tivesse em torno de 500 mil pessoas na Síria. E o avivamento começou do rei até os animais. O jejum de quebrantamento foi do rei aos animais. Dá uma lida lá. E olha a pregação de Jonas. Ele passa correndo, ele anda rapidinho, ele atravessa a cidade com a palavra antipática. Não havia musiquinha, não havia oração, só uma palavra antipática, e Deus usa aquela palavra antipática para converter toda uma nação. O profeta ficou chateado, porque Deus perdoa os inimigos. Né? Você pega o texto lá, você vai ver isso lá. É interessante. O camarada na desobediência, o que acontece com o navio? Tem uma tempestade, o navio vai naufragar. E só não afunda por causa da misericórdia de Deus quando descobre que Jonas era o cara que estava no barco. E quando ele é jogado fora do barco, a bonança. Porque o homem em desobediência, ele só traz problema. Então, se você conhece alguém que é cristão e vive na desobediência, não seja cúmplice dele. Esse negócio de ser bonzinho com aqueles que estão em desobediência, Deus vai disciplinar você também, porque você está em cumplicidade. Entende bem? Esse nosso jeitinho de politicamente correto, Deus não respeita nada disso. Vai andar com desobediência, você vai dançar junto. Vai dançar junto. Por quê? Porque você está sendo cúmplice ao erro. Um homem em desobediência, ele é maldição. Sabia disso? Deus te chamou para obedecer, não desobedecer, mas obedecer. Coopere com Deus confiando, obedecendo. Coopere com Deus santificando a sua língua. Olha o que diz o verso 16. Falai a verdade cada um com o seu próximo. Isso é, eu tenho que disciplinar e pedir graça para domar esse bicho chamado língua. Essa fera que habita em mim. Verdade ou não é? Irmão, a língua não é fácil não. É? O Senhor chamou o servo. Vai lá no açougue e compra o que há de melhor. Ele foi e trouxe uma língua. Agora vai lá no açougue e traga o que há de pior. Ele foi e trouxe uma língua. Aí o Senhor perguntou: rapaz, alguma coisa está errada. Eu pedi de melhor, você trouxe a língua. Pedi de pior, você trouxe a outra língua. Por quê? Aí o servo disse: porque na língua há o que há de melhor e o que há de pior. A tua língua pode ser língua celestial. Lá em Atos capítulo 2, eles começaram a falar uma língua celestial. E agora não é o dom de língua, é porque eles estavam louvando ao Senhor, as grandezas do Senhor. Língua do céu, som do céu. Mas tem o som do inferno. Tiago diz que na língua está o inferno. Verdade ou não é? Quantas pessoas foram assassinadas com a língua? Quantas famílias foram destruídas por causa de língua, fofoca, palavras? Mas quanta gente pode ser abençoada através da língua, não é? Através da nossa palavra, nós transmitimos uma pessoa, Jesus. E aquela pessoa que abre o seu ouvido, ele recebe essa pessoa no coração, Jesus. E a vida dele é transformada, agora e eternamente. Amém ou não? Que privilégio. Então santifique a sua língua, fala a verdade, cada um com o seu próximo. Seja transparente, seja sincero, seja íntegro. Use a sua língua para falar da verdade e daquele que é a verdade.
Não é fácil caminhar num mundo de mentira, né? Porque nós nos habituamos a mentir sem querer. Verdade ou não é? E como? Hoje você respondeu para muitas pessoas, alguém te perguntou, tudo bem? Você disse? Como? Tudo bem? Você tem sogra? Então não está tudo bem. Verdade ou não é? Você pergunta sem querer saber e a pessoa responde sem querer também dizer, nós vemos o mundo e faz de conta. Se você pegar a cultura bíblica, a coisa muda. Olha quando Neemias pergunta lá para o Ananias, é Ananias o nome dele? Eu acho que é, né? Um parente lá dele, lá pergunta para ele, como está o nosso povo? E aí ele diz, olha, nosso povo, a coisa está feia. Nosso povo perdeu a identidade, porque os muros representam a proteção e identidade de um povo. Nosso povo perdeu os valores, porque lá nos portões eram discutidas as questões importantes da nação. Os muros e os portões estavam derribados. Nosso povo está em miséria. O que acontece com Neemias? Ele ouve, ele chora, ele jejua, e ele ora se colocando à disposição de Deus. Senhor, estou à sua disposição. Então, toma cuidado quando você pergunta, hein? Você é responsável pelas respostas. Sabia disso? É preferível não perguntar. Porque diante de Deus você é responsável. Você que gosta de estatística, o Brasil tem tantos miseráveis, tanta gente assim, a pergunta é, o que você está fazendo? Porque só saber não resolve. Entende bem? Só ficar comunicando com o outro, olha como está a situação, olha bibibi, e etc e tal. Se você não faz nada, você é cúmplice. Você tem que ser parte da resposta. Seja verdadeiro, fale a verdade, seja honesto, né? E a gente é complicado, a gente ouve e já vai passar para frente, a gente não sabe se é verdade. É porque está falando daquele que você não gosta, e você passa para frente. Irmão, para com isso, irmão. Você tem que falar a verdade. E outra, se é para prejudicar o outro, difamar o outro, não faça isso, irmão. Vale a pena, não? Hã? Se fosse você que estivesse, alguém levando para frente aí a sua vida, a gente faz isso, costumeiramente, né? Santifique a sua língua. Verso 16, pratique a honestidade. Olha o que diz o texto. Executai juízo nas vossas portas, segundo a verdade, em favor da paz. Justiça nas portas é porque naquele tempo, como eu disse, nos portões eram discutidas questões legais, de valores, as leis. E aí diz, olha, tem que praticar a honestidade. Você tem que ser honesto, justo. Olha, se você diz que é salvo, se você diz que crê em Cristo, como é que você pode ser desonesto nos seus negócios? Comentei hoje pela manhã, é complicado você ser honesto num país como o nosso, que nos empurra para a desonestidade, mas mesmo na contramão você tem que ser honesto. É difícil, por exemplo, se você quer ser honesto, você resolve construir uma casa, o que você tem que fazer? Tem que fazer um projeto e mandar para a prefeitura a aprovação, não é assim que funciona? Mas aí, lá na prefeitura, eles vão saber onde eles vão fiscalizar. Aí eles vão para cima. Então, se você não comunica nada, você fica de boa, mas se você for honesto, você é penalizado. Você agir com honestidade nas suas contas, você é punido. Mas quem não paga, inadimplência, daqui a pouco vem os negociatas, o camarada vai pagar muito abaixo daquilo que você pagou por ser honesto. Nós vivemos um país complicadíssimo, que nos empurra a desonestidade. Contei hoje pela manhã, o João Batista, ele nem lembrava, mas eu lembro muito bem. É que o João está velhinho, né? Não, mas eu lembro muito bem. João Batista resolveu tirar a carta do motorista. Havia um esquema no passado, se você pensa em esquema, naquele tempo era um esquema articulado no Detran.
Alguém que queria tirar a carta tinha que ser crente, crer no impossível, no milagre de Deus, porque a coisa era complicada. Era propina, tinha que pagar propina. E o João Batista resolveu: não vou pagar propina. Quando pediram, ele falou: não vou pagar. E olha, milagre acontece, o João passou. Não, sério, o João era ruim no volante. Nossa, sério, os postos ficavam com medo dele. Não, sério, o João era ruim. E ele passou. Milagre. O dinheiro que ele dá para propina, o irmão Nelson Cortez ligou para ele: João, tem uma irmã precisando de tanto. Era o mesmo dinheiro da propina. Ele mandou para a irmã e abençoou uma família. Entende bem? Deus honra. É na contramão mesmo, meu querido. Você vai ser, entre aspas, prejudicado por ser honesto? Não, não vai não. Deus honra os seus, amém ou não? Deus honra, não vai em esqueminha de desonestidade que você vai pagar mico, meu querido. Nós devemos praticar o certo porque é certo, diz lá Immanuel Kant, filósofo, muito preciso. Diz que Immanuel Kant era como o pastor Rony, bem preciso no horário. Estou te elogiando, hein? Essa é boa, hein? O pessoal, quando via Immanuel Kant fazendo as suas caminhadas pela manhã, o pessoal acertava o relógio, porque ele sempre caminhava pontualmente às 7 horas. Entende bem? Ele era muito preciso. E ele tem uma frase que diz: você tem que ser honesto, porque é certo, não porque você vai ser penalizado ou vai ser beneficiado. Você tem que fazer o que é certo, irmão. Se você vai ser prejudicado, não importa. Se você vai ser beneficiado, não importa. Seja honesto. Deus honra os seus. Amém ou não? Maior do que o diabo, infinitamente maior do que o diabo, é o Senhor que você obedece. Mesmo que seja na contramão, Deus honra. Seja honesto. Olha para o teu irmão e diga assim: seja honesto, irmão. Você é salvo, seja honesto. Mas uma coisa que você deve fazer, diz o texto: nenhum de vós pense mal no seu coração contra o seu próximo. Gente salva tem que ter bondade no coração, não ser malicioso, já ficar olhando um para o outro com desconfiança, nesse jeitão paulistano de ser, desconfiado. Eu acho que a função que mais lucro aí teve nesses últimos anos foi serralheiro. É grade para tudo quanto é lado, até no cemitério. É claro, porque o morto não fugir, né? Então, até lá ninguém tem descanso, invadem. O problema não é grade aqui, o problema é grade aqui, ó. Sabe? Esse jeitão nosso, de olhar já com desconfiança, né? Aquele jeitão desconfiado, de pensar sempre o pior. O texto está dizendo para você ter bondade interior. Há bênção em ser ingênuo, irmãos. Não está nada errado, não. Você foi enganado? Saiba, você nunca será enganado, porque ninguém engana o Senhor. Quem está te enganando, está enganando a si mesmo, vai prestar conta, irmãos. Claro, você não tem que ser imprudente, né? Mas esse negócio de ser desconfiado, Deus honra. Lembra a história de Tomás de Aquino? Alguns lembram essa história. Tomás de Aquino estava estudando, e disse que Tomás era um camarada muito dedicado aos estudos. Ele era um monge, né? O pessoal colocou o apelido em Tomás de Aquino de boi mudo. Naquele tempo já havia bullying. Um professor disse assim: no dia que esse boi falar, vocês vão se calar. E de fato, na geração de Tomás de Aquino, só se conhece Tomás de Aquino. Hoje é conhecido. Você vai estudar teologia, concorde ou não, você tem que estudar Tomás de Aquino. Diz Tomás de Aquino, um dia estava estudando,
E os monges chegaram para ele, aquela rodinha da gozação, né? A roda dos esclarecedores, né? A pegadinha de Tomás. Ô Tomás, rapaz, vem cá. Ali na janela tem um boi voando, uma vaca voando. E Tomás deixou seus estudos e pacientemente foi e começou a olhar na janela procurando uma vaca voando. E aí todo mundo deu risada e disseram para Tomás: ô Tomás, você acredita que vaca voe? Ele disse: olha, eu prefiro crer que uma vaca voe do que um monge que minta. Fala a verdade, seja honesto, honestidade, irmãos. Deus honra, não há nenhum lucro na desonestidade. Tenha no seu coração sempre essa motivação de honestidade e um coração que sempre pensa o lado bom e não ruim a respeito das pessoas. Policie seu coração. Não ame, diz o texto aqui, essa possibilidade da malícia. Nenhum de vós pense mal no seu coração contra o seu próximo. É complicado, irmãos. Até a gente que prega. Eu preguei aqui um domingo falando sobre fruto do Espírito. E o fruto do Espírito não é para ver, é para comer, não é verdade? Você fica contemplando uma maçã, nossa, como ela é linda. O que você faz com a maçã? Você come, né? A não ser que você tenha algum problema, né? Maçã-latria, né? Fica, nossa, como ela é linda, colocar no altar. Não, a gente come. Fruto é para comer. Ora, o fruto do Espírito é para que as pessoas experimentem, por meio de você, o amor, a alegria, a paz e assim por diante, que elas comam o fruto. E aí no culto eu perguntei: meu irmão, o que estão comendo da sua vida? O que eles estão comendo de você? Você acredita que teve um irmão que pensou maliciosamente? Num culto, a gente tinha cantado, a gente tinha orado. Você imagine, no nosso meio pensar malícia, irmãos. Entende bem? Não era piada, não era stand-up, a gente estava pregando a palavra. A Bíblia diz aqui que você tem que pensar, ter motivações boas no coração. Se você é salvo, quem mora no seu coração é Jesus. Se você é salvo, o Espírito Santo habita em? Imagine, Ele é santo, Ele é dócil, Ele é gentil, Ele é bondoso. Malícia? Não. A parte de Deus, Ele é fiel e faz. A sua parte, as coisas que você deve fazer, coopere com Deus, obedeça a Ele, confie nele, faça a vontade dEle, santifique a sua língua, purifique seu coração, seja honesto. Olha as bênçãos que Deus concede àqueles que assim procedem. Primeiro, a bênção da frutificação para Deus. Verso 12, versículo anterior: porque haverá sementeira de paz, a vide dará o seu fruto, a terra sua novidade, e os céus seu orvalho, e farei que o resto desse povo herde tudo isso. Sementeira de paz, isso é, eles semearão suas terras em paz, haverá fruto, a vide dará o seu fruto, haverá renovação, a terra a sua novidade, haverá a bênção do céu, o orvalho do céu, frutificando para Deus. Deus salvou para você dar fruto para Ele. Onde? Onde Ele te colocar. Porque a bênção é maior que a maldição. Não use onde você trabalha como justificativa para ser medíocre. Não use as dificuldades que você tem, porque alguns chegam: pastor, ora por mim. Lá no meu serviço, só eu sou evangélico. Que bênção! Meu querido terra virgem, só você. Que legal, que bênção, você é instrumento. Deus te colocou no local para ser bênção ali.
Você já pensou você ser instrumento para a salvação de alguém? A vida desse camarada vai ser salvo para todo sempre. E lá na eternidade ele vai te procurar e dizer: você foi instrumento de Deus para me salvar. Você já pensou que bênção? Em vez de usar o ambiente como justificativa, não, ali é campo missionário. Dá fruto ali, fruto para o Senhor, glorifique o Senhor, Ele é poderoso para fazer isso, transformar maldição em bênção. Frutificando para Deus. Outra bênção, a bênção de uma alegria extraordinária. Acompanhe comigo, versos 18 a 19. Assim diz o Senhor dos Exércitos, olha, várias vezes, Senhor dos Exércitos, Senhor que nunca perdeu, está invicto até hoje, e para toda a eternidade, nunca vai perder uma batalha, nunca. Entende bem? Você não está só não, meu irmão, o Senhor dos Exércitos está com você quando você obedece. Quem é que pode... meu querido, você está com o Senhor dos Exércitos, véio. Eu lembro quando garoto, eu tinha um irmão, já faleceu, mas ele era fortão. Quando eu andava com ele lá na vila, eu andava de peito estufado. E aí, mano, o que você quer comigo? Eu era moleque, eu não tinha medo de ninguém. Ó, meu irmão aí, se o Senhor dos Exércitos está com você, meu querido, você vai temer a quem? Senhor dos Exércitos, repetidamente no texto. Senhor dos Exércitos, é Ele quem diz: o jejum do 4º mês, e do 5º, e do 7º, e do 10º, serão para a casa de Judá regozijo, alegria, festividades solenes. Aí você não entendeu nada, né? Deixa eu explicar para você. O jejum já era praticado nos 70 anos que o povo ficou no cativeiro, como lembranças de momentos, de marcos de derrota. Eram jejuns que eram praticados de tristeza por aquelas derrotas que tinham acontecido com o povo. Acompanhe comigo. No 4º mês se comemorava, entre aspas, a captura de Jerusalém no reinado de Zedequias. Isso está em Jeremias 39, 2. O jejum do 5º mês comemorava a destruição do templo. Jeremias 52, 12 a 14. O jejum do 7º mês comemorava, entre aspas, o assassinato de Gedalias e a dispersão dos remanescentes. Jeremias 41. O jejum do 10º mês rememorava o cerco de Jerusalém por Nabucodonosor. Todos os jejuns eram de tristezas, marcos na alma de tristezas. E olha o que Deus diz. Olha aí, o jejum do 4º, do 5º, do 7º, do 10º, serão para a casa de Judá regozijo e alegria e festividades solenes. Deus transforma a maldição em bênção. É possível na sua história, aquilo que você está vendo como derrota, de fato ali está contido a bênção e você não imagina. Deus é poderoso para fazer isso. Tem um fato bem interessante. Certo homem saiu de viagem de avião. E durante a viagem, o avião começou a falhar. Falhou um dos motores e acabou o avião caindo no mar. O piloto teve que pousar no mar. Alguns sobreviveram e um homem sobreviveu. Ele era crente. Ele se agarrou lá, sabe o quê? E ficou até chegar em uma ilha. Agradeceu a Deus. Puxa, Deus me deu esse lugar, eu estou salvo. E aí ele viu que havia possibilidade de se alimentar, porque tinha peixe, ele conseguiu pegar peixes e se alimentou, né? Ele não era japonês, mas enfim, comeu peixe cru, né? E aí com o tempo ele sobreviveu com aquilo, ele viu que tinha água, agradeceu a Deus pela água. E aí ele fez uma pequena cabana, bem rude, mas ali se tornou lar, porque ali ele sobreviveu no lar, e lá estava ele naquela cabaninha sobrevivendo com água e com alimentação. Ele foi pescar e pegou muitos peixes, agradeceu a Deus. Puxa, Senhor, o Senhor me abençoou com tanto peixe. Olha, que alegria, que alegria.
E voltando, ele não sabe o que aconteceu, mas pegou fogo na cabana dele. Ele caiu, sentou numa pedra de tristeza e começou: Senhor, o Senhor me abandonou? O único local que eu tinha para descansar era essa palhoça. Como é que o Senhor faz um negócio desse comigo? E começou a lamuriar, reclamar, praquejar de tristeza e tal. E naquele momento de tristeza, o Senhor me abandonou, eu não tenho mais casa, essa era a única casa que eu tinha e tal, aquela coisa toda. Alguém bateu no ombro dele, se assustou. Quando ele olhou, um rapaz uniformizado, era um salva-vidas. O avião estava passando e viu a fumaça, e viu que havia um sobrevivente. Foi e pousou, e chegou e salvou aquele homem que estava reclamando, porque Deus tinha feito algo ruim para ele, Deus tinha destruído a palhoça dele, e na verdade Deus estava salvando. Deus transforma maldição em bênção, amém ou não? Tem coisas que acontecem na história, que você só vê que é maldição, que você acha que é coisa ruim, que não sei o quê, mas com o tempo você vai vendo que Deus transformou aquilo que parecia, e às vezes era uma maldição, em bênção. Eu tenho contemplado na igreja aqui muitas vezes esse fato. Esse fato tenho falado muitas vezes. Essa promessa, que é muito mais que promessa, esse fato eu tenho compartilhado com os irmãos, quando irmãos vêm relatar um problema, uma dificuldade que aconteceu e ele vai carregar consequências para o resto da vida. Casais aqui na igreja que tiveram envolvimento sexual antes do casamento, que tiveram a gravidez não desejada, mas enfim, se envolveram sexualmente, até interessante, porque enquanto tem envolvimento não tem gravidez, a coisa está muito bem, mas quando vem o BO, que não é BO, é bênção, aí cai a ficha, né? E a gente não sabe se é remorso ou arrependimento, né? E aí tenta resolver a questão, etc. Mas a dor, aquela tristeza, etc. E não poucas vezes eu digo, meu amado, Deus transforma a maldição em bênção. Agora parece que é maldição, mas você vai ver que isso se tornará em uma grande bênção. Amém ou não? Conheço gente aqui na igreja, histórias que isso aconteceu, e em vez de ser maldição, é bênção. Uma mocinha, a norte-americana, ela tinha uma... Latinha é ruim, né? Ela possuía, né? Latinha, né? Português não é fácil, é latinha, né? Latinha, cacofonia. Ela possuía um problema no coração, na vida, porque Deus, se você é salvo, você não tem que ter baixa estima, ficar olhando você como qualquer um, como não, amado, você é amado por Deus, você não tem que ser arrogante, orgulhoso, mas você tem que ter a compreensão que Deus te ama, que você é bonito. Olha para o teu irmão e diga: você é bonito, irmão. Você não é feio. Essa questão de feio e bonito, isso é coisa nossa, coisa do mundo, que fica empurrando as pessoas a ter trauma. Eu sou feio. Você não é feio coisa nenhuma. Não aceita isso. Isso é seta do diabo. Se você aceitar no seu coração, isso vai destruir a sua vida. Quanta gente que fez o casamento arruinado porque se viu como feia, principalmente mulheres. Bonita, mas ouviu uma palavra que era feia, e aí daqui a pouco é o primeiro Pikachu que chega, horroroso, corintiano, pobre, vai lá que se tivesse dinheiro, mas pobre, e corintiano, horroroso, e a moça, nossa, ele é lindo, lindo, isso é horroroso, tem jeito feio, tem maneira feia, não teme a Deus, e a pessoa se envolve. Temer a Deus é muito mais ser membro de igreja, tá? É porque está no hall de igreja que, não. É outra coisa, temer a Deus. Porque ouviu uma palavra, se viu como feia. Você não é feia coisa nenhuma. Você é de Deus, meu querido. Valorize isso. Se veja como amada por Deus ou amado por Deus. Essa mocinha, ela tinha ela não se via assim.
Ela poderia ter empregos melhores, mas procurou empregos bem abaixo da capacidade dela. Ela foi cuidar de um idoso, não tem nada a ver, mas ela poderia ter um emprego melhor. Só que esse idoso possuía, tinha um filho que era alcoólatra. Em um dia ela foi trabalhar, cuidar do idoso, esse alcoólatra estuprou essa irmãzinha. Imagine a crise. E não se sabe por quê. A gente sabe por quê, né? Mas não se sabe por quê, ela não conseguiu abortar. E olha que ela estava nos Estados Unidos. Aconteceu uma série de coisas que ela não conseguiu abortar. E aí, pensando na situação dela, já estava para baixo, aconteceu estupro, minha vida não presta, aquela coisa toda, eu quero tirar isso que está em mim, que não é meu, e que não sei o quê, naquela situação toda, ela ouviu uma palavra no coração que ela creu que foi palavra de Deus. Não faça isso, porque esse que está no seu ventre vai trazer alegria para muita gente. Muita alegria para muita gente. Ela creu naquela palavra. Aquilo trouxe paz ao coração dela, ela passou a cuidar bem do bebê. Nasceu o neném, a criança teve dificuldade, quando era pequenininha, dificuldade na infância, mas depois criou saúde, se tornou um menino bonito, um adolescente. E na adolescência esse menino encontrou Jesus como Senhor e Salvador. Pastor chamado James Robison, que tem trazido muita alegria para muita gente. Deus transforma a maldição em bênção. Entende bem? Deus transforma a maldição em bênção. Ele é poderoso para isso. Ele produz essa alegria extraordinária. E outra bênção, terminando, a palavra mais bonita, você gostou, né? Terminando, né? É que o pastor mente mais, né? Fala terminando e continua uma hora, né? É verdade. Mas terminando mesmo, olha só, verso 20. Assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda sucederá que virão povos e habitantes de muitas cidades, e os habitantes de uma cidade irão a outra, dizendo: vamos depressa, suplicar o favor do Senhor e buscar ao Senhor dos Exércitos. Eu irei também. Virão muitos povos e poderosas nações buscar em Jerusalém ao Senhor dos Exércitos, e suplicar o favor do Senhor. E assim diz o Senhor dos Exércitos: naquele dia sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas das nações, pegarão-se na orla da veste de um judeu, e lhe dirão: iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. O que o texto está dizendo aqui? A bênção de contagiar positivamente pessoas para encontrar o Senhor. A bênção de ser um canal de estímulo para os outros. Eu vou também, e eu vou depressa. É que você tem que ter pressa também, você não pode ser lerdo, certo? É meio complicado, né? Tem alguns que vêm aqui na padiola. Sabe o que é padiola? Aquela cama, aquela maca que traz. O camarada vem daquele jeito, né? Senta aqui com aquela vontade. Meu querido, isso não é ser bênção, bênção é ter pressa. Me disseram, quando eu estava em casa, vamos à casa do? E eu me alegrei. O culto começa em casa, irmão, não é aqui. Às vezes sai de casa brigando com a mulher, chutando o cachorro, não é assim? Né? Chegou aqui, paz do Senhor. Que paz, irmão, começa lá. Aqui é a continuidade da sua casa. Né? Continuidade lá. Você brigou em casa, ao momento de ceia, pede perdão, acerta, entende? Corrija, né? Toma cuidado. Nós temos um inimigo que trabalha em casa. Lembram? Os nossos pais caíram no jardim da sala, entende? Em casa. Policia isso, começa em casa. Vamos depressa, influenciando essa disposição para Deus. Aqui diz que pegarão na toga, na veste de um judeu. A ideia é de agarrar a essa pessoa porque quer aprender a respeito de Deus.
Olha que bênção, amado, a bênção de estimular pessoas para temer ao Senhor. Você se alegra com o seu Deus? Amém ou não? Você vibra com o seu Deus? Você compartilha? Que Deus tem te abençoado? Essa semana você vai receber o seu pagamento. Eu acho que o dia mais triste do trabalhador é quando ele recebe pagamento. Verdade ou não é? Todos os dias é uma alegria, mas o dia do pagamento não. Por quê? Porque ele é passador. Ele pega, né? E hoje é tão rápido, né? Tic, pim. Não é assim, né? É a distância, pim. Pim. 2 pins já está no vermelho, né? Irmão, é dia de agradecer o seu salário. É pouquinho, mas Deus multiplica. É pouquinho, mas Deus honra. Entende bem, irmãos? Em vez de murmurar, reclamar, eu só ganho só essa merreca, etc. Aí eu pergunto para você, quanto é necessário para você ser feliz? Quanto é necessário para você ter o coração grato? Eu digo para você, tudo que der para você não vai mudar nada, você sempre vai ser um murmurão. Dinheiro não satisfaz. Ah, pastor, é verdade. Não satisfaz. Quanto mais você ganha, mais necessidade você cria. Verdade ou não é? Entrou um dinheirinho, vou trocar de carro. Vou comprar aquela televisão de 70 polegadas, como tem na casa do pastor Rony. E pior que não é só uma, não. É 2, não. Mas assim, é interessante, irmãos, você cria o quê? Verdade ou não é? Nunca está satisfeito. Sempre tem que estar criando. Perguntaram uma vez para Rockefeller, na época o homem mais rico do mundo, quanto é necessário para ser feliz. Ele disse, sempre um pouquinho mais. Sempre um pouquinho mais. Não satisfaz, irmão. Você acha que você recebendo aquilo que você almeja, você não vai mudar, meu querido. Você vai ter esse azedo, como continua, não vai mudar nada. Cura da alma, é Deus quem promove, bem nenhum promove isso. Bem nenhum promove isso. Prazer na vida, é Deus quem faz, bem nenhum faz isso, irmãos. Alegria passageira quando você conquista. Ah, eu comprei uma casa na praia. Comprou, e aí? Eu comprei. Vou lá, vai lá, primeiro dia vai na praia, segundo tal, terceiro dia já enjoou da praia. Vai na praia quando alguém vai. Quem tem casa na praia não vai para a praia, meu querido. Só vai quando alguém vai, verdade ou não é? Eu tenho lá no sítio uma piscina. Agora não é piscina, irmãos. Eu entrei no Google, fizeram um condomínio lá do lado, bonito, e minha casa aqui, na esquininha. Inclusive lá, Cantinho do Meio, é o nome do sítio. Você conhece Cantinho do Meio, não? Isso é coisa nordestina. Irmã Tânia, gente limpando lá uma casa lá, enquanto casais, o primeiro que teve. Limpando uma casa, tal, limpa ali no Cantinho do Meio. Cantinho do Meio? Meio tem cantinho? Pois é, o sítio é Cantinho do Meio. Olhei no Google, piscina azul. O meu parece que ali tem um petróleo ali. Porque já faz meses que eu não mexo com piscina. Está lá, petróleo. A última vez que eu fiz, eu consegui transformar petróleo em leite. Porque eu não quis trocar a água, enfim. Está lá. Eu não entro na piscina. Quem entra são os netos. Graças a Deus, eu acho que é legal isso. Abençoa a garotada. Meu prazer é deixar a piscina bonita para eles se deliciarem. Minha alegria de vê-los efusivos. Mas eu quase nem entro. Quem entra são a garotada. Você já reparou que você não valoriza o que tem? Você mora num condomínio, tem salão de ginástica lá e você paga academia. É gozado, né? É assim que a gente funciona, é estranho, mas é assim. Infelizmente, somos assim. Se você é salvo, você tem Deus, e você tem que ser instrumento para contagiar outros. Se alegrar com esse Deus, amém ou não? Comentei esses dias, fiquei impactado, irmão. Sofonias 3,17. Diz Deus, eu vou me alegrar com o meu povo.
estarei com o meu povo e vou me alegrar, de maneira efusiva, e o texto da linguagem de hoje diz, eu vou cantar. Agora já pensou, Deus está tão feliz que canta, por causa de você, manezinho, com tanta dificuldade, tanta limitação, e todos nós somos assim, não existe ninguém de pódio acima, sabe? Todos nós, e Deus se alegra e canta. Nós cantamos hoje, você abriu sua boca? Deus canta. Por que você não canta? E olha, Ele teria tantas razões para não cantar olhando para você, e Ele canta. Porque você entra de boca fechada e sai de boca fechada. Alguma coisa está errada. Dá até rap, né? Entra de boca fechada e sai boca fechada. Alguma coisa está errada. Notem, irmãos, não existe bênção maior de você ser um veículo para que as pessoas se interessem por Deus. Você era maldição, eu te salvei para você ser bênção. Você não é? Por que não? Olha as coisas que você tem que fazer, o seu comportamento tem que se adequar à sua salvação. Na dependência dele, nós somos fracos, mas olha, se dispõe a isso, eu vou andar de maneira honesta, eu vou falar a verdade, eu não vou ser malicioso, eu vou fazer a minha parte, eu vou confiar no Senhor, e Deus promete, Deus cumpre, Deus é fiel, você vai ser bênção. Amém ou não? A bênção maior, depois de Jesus no seu coração, é a bênção de ser bênção. Você já pensou alguém chegar nessa noite, lá no quarto, orar e dizer, Senhor, eu te agradeço pelo irmão X, e você ser essa pessoa? Agora, é complicado Deus ouvir, Senhor, tem misericórdia. Você já pensou? Tem misericórdia do fulano, por causa do comportamento dele. Você que tem Jesus no coração, você tem que ser motivo de gratidão. Amém, amados? Você era maldição, você foi salvo, você é bênção. Olha como você tem que se comportar, e Deus honra a sua palavra. Ele transforma maldição em bênção. Aqui nós temos duas aplicações. Primeiro, você que ainda não tomou a decisão de receber Jesus como Senhor Salvador, você não vai ser bênção, não tem como. Você é pecador, você é falho, você é limitado, não tem como. A nossa inclinação é para coisa ruim, não tem como. Mas se você receber Jesus como Senhor e Salvador, aí sua vida é transformada e aí você vai ser bênção. Então, se você não recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, essa é a noite de tomar uma posição, de receber o Senhor como Senhor e Salvador. Deus te trouxe aqui para isso. Quanto tempo você tem ouvido isso e ainda não tomou a decisão? E sempre quando você não decide, você vai endurecendo cada vez mais seu coração e sendo resistente à graça de Deus. Toma a decisão, receba Jesus como seu Senhor e Salvador. A segunda aplicação é, se você é salvo e não tem sido bênção, hoje é dia de ceia, muda seu comportamento, assume compromisso sério com o seu Deus, você é salvo para ser bênção, onde você está, não fique pensando, se eu mudasse de bairro, se eu tivesse outro emprego, não vai mudar nada, por onde você for, você vai ser você, entende bem? Não vai mudar nada, você tem que ser o instrumento de Deus, onde Deus te colocou, seja bênção aí. Em vez de reclamar, agradeça a Deus, sabe? Sai para o serviço louvando o Senhor. Senhor, muito obrigado, eu vou trabalhar, olha, que privilégio, tanta gente desempregada, e alguns até ganham até bem, poxa vida, mais uma razão. Seja bênção onde Deus te colocou, Deus te salvou para você ser bênção, e isso você pode aplicar à sua casa. O texto diz aqui, casa de Judá, casa de Israel, tira a casa, o nome Judá e Israel, coloque seu nome,
Na sua casa, se não está sendo bênção, vai ser. Seja o instrumento de Deus na sua casa. Se não está, vai ser. Eu vou consagrar minha casa para que a minha casa seja bênção, para que a minha casa tenha paz, para a minha casa tenha alegria, para que a minha casa tenha sorriso, para que a minha casa tenha diálogo, não briga, mas diálogo. Quantas casas bonitas, com móveis, com eletrodoméstico, tudo de primeira e vazio de comunhão, de paz, de alegria, é guerra. A tua casa vai ser bênção. A tua casa, a partir de você. Toma a decisão de receber Jesus como Senhor e Salvador. E se você é salvo, toma a decisão de colocar a sua vida diante do Senhor, dizer: Senhor, eu quero ser bênção. Eu quero orar com você, meu irmão. Você deseja o seu coração de ser bênção. Deus é poderoso para fazer isso. Não é para você olhar para as suas dificuldades e limitações, é olhar para Ele, porque é Ele quem faz. E Deus quer fazer isso na sua casa. Deus quer usar você como instrumento para abençoar a sua casa. Se você quiser orar comigo, colocando a sua vida diante do Senhor, você que não recebeu ainda Jesus como Senhor e Salvador, tome a posição agora em nome de Jesus. Eu queria pedir a você, com coragem, independente de quem está do teu lado, se Deus falou no seu coração, você resolve tomar essa decisão, eu queria que você ficasse em pé onde você está. E nós estaremos orando. Ninguém vai ficar olhando, pelo contrário, a alegria no coração de quem te ama de ver você tomando a posição, e lá no céu, há uma alegria de Deus quando você toma essa decisão de receber Jesus como Senhor e Salvador. Há alguém aqui que quer tomar essa posição de receber Jesus como Senhor e Salvador? A segunda é você que é salvo. Deus quer que você seja bênção. É desejo do coração. E Ele é poderoso para fazer isso na sua vida, na sua casa, onde você está. Porque Ele transforma maldição em bênção. Você foi chamado para ser bênção. E se você quiser orar comigo, toma essa posição, dizendo diante do Senhor: eu quero ser bênção, porque eu fui salvo, lavado, remido pelo sangue de Jesus, o Espírito Santo habita em mim, eu quero ser bênção. O Senhor me chamou para ser bênção, e eu tomo posse dessa palavra em nome de Jesus. Se você quiser orar comigo, eu queria que você ficasse em pé onde você está. Eu vou estar orando com você e por você. Com você, porque eu desejo no meu coração também de ser bênção. Se você quiser orar comigo, fique em pé onde você está. Se Deus ministrou a palavra ao seu coração, abrace essa palavra com fé. A fé vem pelo ouvir a palavra. E você diz: Senhor, ouvi a tua voz. E eu recebo essa palavra com fé. E eu sei que o Senhor é fiel e poderoso para cumprir a tua palavra, porque é o Senhor dos exércitos que proferiu essa palavra. É o Senhor que me lembrou. Zacarias, o Senhor lembra. O Senhor me lembrou que eu fui chamado para ser bênção. Senhor, ouvimos a tua palavra nessa noite. Essa palavra que é viva e eficaz, que é poderosa para mudar o nosso coração, a disposição do nosso coração. Deus, nós sabemos que o Senhor é fiel, nós cremos que o Senhor é poderoso. Agora, do nosso lado, Senhor, nos ajude, Senhor, em nome de Jesus, a ser bênção, em obediência, em confiança, santificando as nossas palavras, a nossa língua, tendo uma motivação correta no nosso coração, de não ter malícia, mas bondade interior, de caminhar em honestidade, Senhor. Nós rompemos com tudo aquilo que não é honesto, não importa se há lucro nisso. Eu quero honrar o teu nome, ainda que haja prejuízo, não há nenhum prejuízo para aquele que faz a tua vontade. Louvado seja o teu nome, porque o nosso desejo, Senhor, é contagiar os outros com a tua presença, é viver essa alegria que o Senhor nos dá, ó Deus, de lembrarmos e cremos que o Senhor se alegra conosco. Ora, como pode vivermos tristes, olhando para as coisas ruins da vida? Não, nós temos o Senhor como nosso Deus, e esse é o nosso tesouro maior.
Louvado seja o teu nome. Toma meu irmão em tuas mãos, toma minha irmã em tuas mãos, que em nome de Jesus a bênção os acompanhe, e por onde eles caminharem, o que eles falarem, a bênção esteja aí, Senhor, para a honra e glória do teu nome. Louvado seja o Senhor, em nome de Jesus nós oramos, agradecidos, Senhor. Amém.